uma notícia que era completamente desconhecida para o mundo. A existência de uma comunidade de judeus secretos. E ele percebeu que às sextas-feiras as ruas se esvaziavam. E ele não entendia por que eles paravam de trabalhar tão cedo e ficava tudo silencioso, as ruas ficavam vazias. Ele perguntou a esses operários, e os operários relutavam em responder, não respondiam, até que ele conseguiu a confiança de um e ele disse: é porque nós somos judeus. E sexta-feira é o dia que as mulheres lavam a casa, limpam a roupa, limpam tudo, põem roupa limpa nas camas, fazem comida, e nós vamos para casa mais cedo, que é o nosso Shabat. E aí é que, cativando a confiança desses cristãos novos, é que Samuel Schweitzer penetrou na casa deles e descobriu que eles sabiam orações que vinham sendo transmitidas oralmente há 200, 300 anos. Belmonte possui uma aura diferente. Não é absolutamente um lugar turístico, apesar de possuir um centro antigo, muralhas e castelo. Também a cidade natal de Pedro Álvares Cabral, descobridor do Brasil e descendente de uma nobre família da terra. A arquitetura medieval não deixa nada a dever às cidades históricas vizinhas, mas algo daquele período negro parece pairar no ar que envolve a comunidade judaica de Belmonte. As casas dos judeus situavam-se no bairro de Marrocos, fora das muralhas do castelo. É interessante que 50 anos depois de Schwartz, eu fui a Portugal. E o que eu encontrei em Belmonte foi um fenômeno único, realmente, que existe hoje no mundo. Porque nós não conhecemos nenhuma outra comunidade secreta de marranos. É interessante que quando eu cheguei à vila, eu perguntei a várias pessoas se eles sabiam se havia cristãos novos na vila. E eles não queriam responder. Não me respondiam, viravam, ficavam quietos e não respondiam. Foi aí que eu entrei numa loja de tecidos e um homem estava vendendo uns tecidos e eu cheguei perto dele e perguntei a ele: o senhor sabe se existem cristãos novos nesta vila? E ele não quis me responder também. Aí eu disse a ele: o senhor sabe que hoje existe um Estado livre, Israel, que toma conta dos judeus? Eu vim de lá agora. Quando eu disse isso, o homem imediatamente parou e ele então me disse que ele era um cristão novo também. Mas que ele não era aceito na comunidade, porque ele tinha casado com uma cristã velha. Mas ele sabia como é que eu devia fazer, o que eu devia fazer para chegar a entrar nessa comunidade. E foi ele realmente que me introduziu e que me indicou o caminho. Foi muito interessante a minha estadia em Belmonte, porque eles não acreditaram em mim. E quando eu disse que eu era também judia, como eles desconfiaram. E aí, então, chamaram uma velhinha, que devia ter lá os seus 90 anos, e ela foi comigo para um quarto fechado, onde eu fiquei sozinha com ela, e ela me perguntou, fez então uma série de perguntas, para saber quem eu era, antes deles confiarem em mim. E ela então me perguntou sobre as cerimônias judaicas. Quando morre alguém, o que a senhora faz? No Shabat, o que a senhora faz? No dia do jejum, como é que é? E ela começou a fazer uma série de perguntas para mim. E eu me vi muito embaraçada, porque eu
respondi a todas elas, mas quando ela, um momento, me disse, então reza. Eu disse, bom, mas eu não posso rezar em português, porque a minha reza é em hebraico, é em outra língua. Ela falou, mas então reza. Aí eu rezei, mas eu não sabia rezar, eu não lembrava mais nada, eu só me lembrava de uma oraçãozinha que minha mãe tinha me ensinado quando eu era pequena, que eu devia fazer sempre antes de comer. Eu só me lembrava dessa pequenina oração. E eu falei essa oração para ela. E ela acreditou em mim. Ela abriu a porta, chamou todos os outros e disse, ela é uma das nossas. Em 1993, chegou à cidade um rabino vindo de Israel, e a comunidade iniciou a construção da sinagoga Bet Eliyahu, hoje já aberta ao culto. E foi assim que esses cristãos novos, marranos, judeus secretos, passaram a comportar-se e a seguir esses rabinos ortodoxos que se estabeleceram em Belmonte. Eles foram ajudados com dinheiro de judeus da França e judeus de outros lugares, judeus ortodoxos, que queriam mesmo que eles ficassem religiosos. Mas o que é interessante de notar, que apenas os velhos, muito velhinhos, é que ficaram pertencentes a este grupo da sinagoga dos ortodoxos. Eu estive lá 30 anos depois da primeira vez. Eu estive em 1965 e 30 anos depois eu voltei. E eu perguntei a eles, mas como aqui só vejo velhos? Onde está a juventude? E os seus filhos? E os seus netos? Onde estão? Ah, eles não querem saber disto aqui. Então aí eu cheguei à conclusão que o caminho percorrido para fazê-los retornar ao judaísmo foi um caminho errado. Se eles tivessem mandado professores de história, que tivessem ensinado a história judaica, a história de Portugal, a história do que aconteceu em Portugal aos jovens, eu tenho certeza que eles teriam ganho para o judaísmo centenas de jovens. Na saída da cidade, encontramos o cemitério judaico, também recém-fundado. No entanto, o que nos chama a atenção é o pequeno cemitério na parte antiga da cidade. Entre mausoléus e túmulos cristãos, uma estrela de Davi. Portugal é um dos poucos lugares no mundo onde encontramos judeus e cristãos enterrados lado a lado. Fato curioso, mas não surpreendente, num país que possui dois santos de nomes para lá de peculiares, Santa Esther e São Moisés. Discretos, avessos aos estrangeiros, os judeus de Belmonte são fechados, sim. Não estão ali para serem apontados como símbolos de resistência do judaísmo massacrado pela Inquisição. Seguem simplesmente o mesmo curso de vida que guiou seus pais, avós, bisavós e tataravós. Os judeus de Belmonte não são mártires à procura de algozes, muito menos orgulhosos de terem sobrevivido a 3 séculos de horror e perseguições da Inquisição. Foi isso que ficou
daquela fantástica comunidade judaica de Portugal. Os eruditos, os escritores, os cientistas se assimilaram e desapareceram ou imigraram. Foram para a Holanda, para a Itália, para a Turquia e retornaram ao judaísmo. Ou desapareceram em Portugal, absorvidos pela sociedade ampla. Chegamos à cidade do Porto, capital do Norte. A região ganhou fama internacional graças à bebida produzida nos vinhedos às margens do Rio Douro. O vinho do Porto é único no mundo. Durante a Idade Média, a vocação comercial da cidade atraiu os judeus, fazendo do Porto um dos maiores centros ocupados pela comunidade. Chegou a ter 2 bairros judeus. A velha judiaria localizava-se na atual Rua de Santana, próxima à Rua Escura e ao Largo do Colégio. No final do século XIV, Dom João I cedeu uma área para a construção da nova judiaria, hoje situada nos arredores do Mosteiro de São Bento e da Rua de Belmonte. O traçado medieval se mantém, mas tantas foram as mudanças da arquitetura que o aspecto